Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Somar Meteorologia diz que nem todos os efeitos característicos do Laninha aparecerão nos próximos meses. Simulações norte-americanas indicam chuva abaixo da média para o bimestre dezembro-janeiro para a região nordeste de Goiás. Ministério Público Federal divulgou seu sistema automático de geração de ações civis públicas contra produtores rurais na Amazônia. Exportações brasileiras de carne bovina para a China cresceram 16% no acumulado do ano até outubro. E você vai ver como está a situação do mercado agrícola em Goiás, no Brasil e no mundo. E vamos falar também dos riscos dos condimentos processados. O agronegócio está começando. Segundo a Somar Meteorologia, o Laninha ele vai acontecer concomitantemente com a oscilação decadal do Pacífico negativa, denominada de ODP. Trata-se de um fenômeno climático natural, também de caráter cíclico, porém mais longo, por volta de 20 anos, que influencia diretamente as transformações do tempo por interferir na temperatura do oceano. Isto quer dizer que nem todos os efeitos característicos do Laninha aparecerão nos próximos meses. E um dos efeitos é a formação de uma zona de convergência no Atlântico Sul, com chuva forte e persistente entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e também estiagens na região Sul do Brasil. Pelo menos essa é a afirmação do analista Luiz Fernando Pacheco. Por outro lado, o especialista lembra que as simulações norte-americanas, como o CCM3 e o CFSV2, indicam chuva abaixo da média para o bimestre de dezembro-janeiro. Lá no Rio de Janeiro, Espírito Santo, leste e norte de Minas Gerais, nordeste de Goiás, sudeste de Tocantins e em boa parte da região nordeste do Brasil. A precipitação acima da média vai acontecer no sul e oeste do Brasil, alcançando boa parte da região sul. O Ministério Público Federal divulgou agora o seu sistema automático de geração de ações civis públicas contra produtores rurais na Amazônia. Na primeira leva, 1.262 áreas suspeitas de desmatamento ilegal, com mais de 60 hectares, foram registrados pelos computadores do órgão, usando imagens de satélite de 2015 e 2016, e mais de 700 ações já foram instauradas. Sem qualquer verificação in loco, apenas por meio de cruzamento dos bancos de dados públicos, 1.155 pessoas ou empresas já foram relacionadas às supostas infrações ambientais. Ao todo, o Ministério Público Federal já instaurou de 757 ações civis públicas contra 725 réus sem sair dos gabinetes refrigerados da instituição. Os dados foram divulgados agora, nesta semana, no lançamento do projeto Amazônia Protege, desenvolvido pelo Ministério Público Federal em parceria com o ICMBio e também com o IBAMA. As listas com os nomes das pessoas e empresas supostamente relacionadas às áreas onde foram enviados aos procuradores da República de 24 unidades do Ministério Público Federal em 8 estados da Amazônia Legal: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, para instauração de ações civis públicas. Até agora, em todos os estados, essas ações já instauradas pedem de 1 bilhão e 500 milhões de reais em indenizações por danos materiais e morais difusos, além da reparação dos supostos danos ambientais. A estimativa é que, ao final da ação coordenada, os valores solicitados para ressarcimento
dos danos ambientais cheguem a 2,8 bilhões de reais. Os polígonos identificados pelo projeto até o momento, que são 31, estão dentro de unidades de conservação federal e 13 dentro de terras indígenas. Outros 672 polígonos situados em gleba federal, sobre as quais o Ministério Público Federal não tem a menor ideia se foram ou não titulados. O estado com maior número de infrações via satélite é o Pará, 404 áreas, seguido pelo Mato Grosso com 326, Amazonas 258 e Rondônia 225. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Pode acontecer em algum município ter tempo nublado com muitas nuvens, curtos períodos de sol e talvez chover à tarde. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 21 a mínima. Minasul, 35 a máxima e 22 a mínima. Posse, 32 a máxima e 18 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 30 a máxima e 17 a mínima. Itaberaí, 32 a máxima e 20 a mínima. Cristalina, 29 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 31 a máxima e 19 a mínima. E Rio Verde também 31 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai ver que as exportações brasileiras de carne bovina para a China cresceram 16,5% no acumulado do ano até outubro. Você vai ver também como anda a situação do mercado agrícola em Goiás, no Brasil e no mundo. E Carolina Chaveiro da Silva vai comentar sobre os riscos dos condimentos processados. Nós voltamos já, é um minuto só. Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. E nós vamos falar de um tema interessante que basicamente quase todo mundo deve estar correndo, que são os riscos dos condimentos processados. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bom. Carolina, o que é ou o que são condimentos processados? Nada mais é, Antônio, do que aqueles temperos prontos, tanto que a gente compra em supermercado ou até em açougue, que eles acrescentam algum aditivo que pode trazer mau risco para a saúde. Então, aqueles quadradinhos que a gente coloca na alimentação, aqueles molhos já pré-preparados, prontos. Então, tudo isso são condimentos processados. E esses condimentos, de maneira geral, eles fazem mal à saúde ou não? Eles fazem mal à saúde, até porque quanto mais você usa, mais o cérebro ele quer ter a tendência a usar devido ao gosto muito bom. E tem a questão também da quantidade de sódio que eles utilizam. Normalmente, vamos considerar aqueles quadrados, né, de caldo de galinha, caldo de carne, que a gente acaba acrescentando no alimento para dar um gosto mais, saltear mais o tempero. Normalmente, ele tem o dobro da quantidade de sódio que o indivíduo precisa consumir ao longo do dia. Então, se ao longo do dia a necessidade de um indivíduo é consumir 5 miligramas de sódio, lá vão ter 5 gramas ou até 10 gramas de sódio, então acaba ultrapassando essa quantidade que deve ser ingerida. Mas, Carolina, dentro da sua experiência como nutricionista, e eu acho muito legal essa conversa que a gente está tendo, é igual ao antibiótico, a gente sabe que ele faz mal, mas nós não temos como fugir, porque à medida que eu acho que a população vai assim se preocupando mais com outras coisas, vai deixando outras coisas de lado também. Só que é uma bomba de efeito retardado, né? E outra que a maioria também não tem conhecimento, que uma boa parte desses produtos faz mal para a saúde, né? Antônio, hoje em dia a gente também tem os temperos naturais que no meio rural, tanto no meio urbano, dá para encontrar até já de preparo que não há necessidade de usar esses já prontos. Em feiras a gente encontra os temperos somente alho e sal, que é uma possibilidade para trocar esse tempero industrializado, onde ele não tem uma quantidade de aditivo e que pode não gerar, que
100% de ter certeza que não gera tantos riscos quanto esses industrializados. Tem orégano, a pimenta também é muito utilizado e não é difícil ser encontrado. Então, assim, quanto menos, por mais que por conta de correria e por mais que as pessoas não tenham tantas informações, é necessário saber que todo processo, todo produto industrializado traz mais risco do que o próprio natural. Então, pimenta de cheiro, pimenta do reino, pimenta dedo de moça, orégano, a própria cúrcuma, que é o açafrão, o alho, a cebola, são temperos excelentes que podem ser substituídos pelos temperos já preparados e que trazem muito mais benefícios do que esses outros. Mas é aquela velha história, né? A gente acostuma tanto com isso que é difícil você dar um corte e falar, não, agora eu só vou partir para o natural. Primeiro tem que ter muita força de vontade, problema aqui dentro da cabeça, né? Para a gente fazer essa mudança. Agora, você vai comer uma batatinha frita, parece que se não tiver um ketchup, ou se você não jogar sal em cima, parece que a batata não está gostosa. O problema maior, Antônio, não é essa ingestão raramente, é a ingestão desses produtos diariamente. Sim. Então, isso sim. E quando a gente tem um objetivo, que é um estilo de vida melhor, é realmente tirar esses alimentos diários. Ou pelo menos diminuir. Né? Exatamente, e começar a passar eles para raramente. Porque a gente sabe que com o passar do tempo pode trazer milhões de malefícios, até inclusive a obesidade e o sobrepeso. É verdade. É uma questão de mudança. É uma questão de conscientização, é o mais importante. Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Obrigada, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que as exportações brasileiras de carne bovina para a China cresceram mais de 16% no acumulado do ano até outubro. E Cristiano Palavro, analista técnico do IFAG, vai comentar sobre o mercado agrícola. Um minutinho só, eu volto já. As exportações brasileiras de carne bovina para a China cresceram 16,5% no acumulado do ano até outubro, para quase 450 mil toneladas e já representam 37,5% do total embarcado pelo país no período. Pelo menos essa é a informação da Abrafrigo. E conforme a Abrafrigo, as importações chinesas de carne bovina brasileira significaram 25% do total comercializado pelo Brasil em 2014 e apenas 4% em 2015. E agora eu vou conversar com o Cristiano Palavro. O Cristiano, ele é engenheiro agrônomo e ele é analista do IFAGO. Cristiano, bom dia. Bom dia, tudo bem, Toninho? Prazer estar aqui. Tudo bem, novamente. O prazer é nosso, mais uma vez aí, recebendo o Cristiano, pessoa que entende muito bem do setor agropecuário, da área econômica do setor agropecuário e principalmente da agricultura. E nós vamos começar falando da soja. Cristiano Palavro, como é que está a situação da soja em Goiás? Bom, nosso plantio um pouco atrasado em relação ao ano passado, principalmente, mas tivemos uma recuperação muito boa no avanço do plantio. Novembro voltou a chover bem, está chovendo muito bem agora. A capacidade de maquinário dos produtores corresponde bem. Então o plantio cresceu rapidamente e hoje já estamos caminhando aí para a finalização. Já estamos com mais de 80% da nossa área cultivada. Nós já temos soja no campo já num porte aí de 10, 15, 20 centímetros já, né? Já temos. Tem algumas áreas que foram plantadas lá no início de outubro, áreas que sofreram um pouco, perderam um pouco de stand em função da falta de chuvas, mas essas são áreas adiantadas e não tão ruins assim não. Preço. Como é que está a situação de preço? Mercado futuro? Bom, os preços em Chicago estão caminhando dentro de patamares que há algum tempo eles não saem. Uma média de 21... Falando por bushel, né? Vamos falar em 9,50 a 10,50 e isso está ficando há um bom tempo ali. Está dando o quê? 21, 22 dólares mais ou menos? Exatamente, vai dar em torno disso. Menos, né? Então a produção americana, apesar de muitas notícias a respeito de que não estava tão boa assim, a safra ela veio com uma safra muito boa. A área plantada de soja cresceu e a produção cresceu. 120 milhões de toneladas é um bom volume. E no milho também, né? Milho também, os americanos produziram muito bem, o que com certeza pressiona os estoques. Só que eles também estão exportando bem, né?
Sim, as exportações estão indo bem. O ritmo de exportações está um pouco mais lento do que no ano passado, mas as previsões lá no final do período são maiores. O ritmo está um pouco mais lento, mas o USDA ainda acredita que vai ser exportado todo o volume projetado. Agora, para o produtor, compensa dar uma segurada ou compensa já começar a fazer alguns negócios em mercado futuro? Fazer uma venda futura? É um risco, né? Essa é a grande pergunta e realmente a resposta vale muito dinheiro, né? Porque nós temos uma comercialização um pouco mais lenta esse ano, hoje em torno de 25% da soja está travada, em outros anos isso já ia até 40%, dependendo do ano que tivesse preços maiores, isso até aumentava. O grande balizador vai ser o dólar em 2018, com a campanha presidencial, com toda a eleição, que patamares de dólares que a gente vai poder ver. Muitos falam em 3 ou caindo abaixo disso, a depender de como caminhar a eleição, mas também há risco disso ir lá próximo a 4. Chicago não deve variar tanto, já que a demanda está boa, os estoques ali estão confortáveis, então ele vai ficar naquela faixa. O dólar é que vai nos dizer. Então fica realmente difícil a gente afirmar alguma coisa. Pode ser que esse dólar vá a 4 no ano que vem e gere oportunidades muito melhores do que os preços atuais, né? Agora, um ponto também que a gente deve observar é que nós vamos ter, nós já estamos tendo isso aí, uma variação de plantio muito grande no estado de Goiás. Então vai chegar um momento aí que nós não vamos ter aquele boom da colheita como todo mundo colhia ao mesmo tempo. Nós vamos ter uma safra compassada, né? Uma safra repartida, né? O plantio ele fica realmente escalonado. Vamos pegar um ano de chuva boa, que começa ali em outubro. Esse plantio vai desde o iniciozinho de outubro e vai terminar lá no final de novembro, principalmente nas regiões mais ao norte. É verdade. Isso é bom, pensando em logística, porque realmente dá uma diversificada ali no transporte, no momento, mas pensando na questão fitossanitária, isso não é muito interessante, porque você vai ter áreas de soja já em florescimento, em maturação, com ferrugem asiática, por exemplo, e áreas chegando ali que podem ficar afetadas. Tá bem difícil, não tá? Cada dia um risco novo, né? É verdade. Cristiano, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre a situação do milho. É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com Cristiano Palavro, engenheiro agrônomo e analista do IFAGO. E agora nós vamos falar sobre o mercado do milho. O milho aí está numa balança, safrinha comprometida para uma boa parte das regiões, outras não. Na sua visão, Cristiano, como é que você está enxergando aí a situação do milho hoje? Bom, o milho ele teve uma normal recuperação, né, ao final do ano. A gente teve preços bem deprimidos lá ao final da colheita da safrinha, preços girando em torno de R$17 aqui no estado, R$18. O governo acionou suas políticas de preço mínimo. Podemos dizer que teve um funcionamento interessante, porque o mercado já voltou a recuperar em setembro e agora a gente já está trabalhando com patamares em torno de R$24, R$25 no preço físico, né, no milho físico. A safrinha passada, praticamente 80% já vendida. A safra nova, em torno de 15% vendida até o momento na nossa estimativa. E os preços estão muito olhando a oferta e demanda. Por um lado, nós temos a safra de verão menor esse ano. Aqui em Goiás vai ser cerca de 12% a 14% menor em área. No Brasil também vamos ter uma queda na produção. A Argentina parece que vai ter problema, né? A Argentina, com essas estimativas que o Laninha vem forte, pode ter problema com seca e isso pode comprometer a safra. Inclusive, isso serve para o sul do país também, que tem uma característica semelhante à da Argentina. É verdade. Só que, por outro lado, nós temos estoques bem interessantes. Então, os estoques estão altos. Então, isso vai limitar qualquer alta e pode realmente trazer uma estabilidade de preço ou até pressionar para baixo. No tocante externo, os outros grandes produtores estão indo bem. Alguma dúvida em relação à Ucrânia, porém, nos Estados Unidos a produção está muito bem. Né? O USDA aumentou bastante a estimativa no último relatório. Então, temos estoques aqui dentro e fora do país bons, porém a demanda também está interessante, já que suínos e aves está aumentando novamente a produção, a exportação está caminhando bem. Então, os dois lados aí estão pesando. Agora, o diesel vai pesar um pouco, né? Sem dúvida, sem dúvida. As operações com máquinas vão ficar mais caras esse ano, né? O aumento natural aí em questão de mão de obra e também o diesel com subsequentes aí aumentos. E essa política de preços da Petrobras alinhou os preços ao mercado, isso é interessante, só que esse sobe e desce semanal dá uma certa dor de cabeça, né? Eu acredito que eles podiam fazer anúncios um pouco mais espaçados em relação a esses preços. A hora que você passar a régua,
você vai pagar diesel a R$ 4,30, R$ 4,40, vai pagar diesel a R$ 3,90. Quer dizer, vai te dar aí um preço, na verdade, um preço talvez até um pouco falso, né? Realmente o produtor vai ter que... fica meio incerto, né? Que momento comprar os seus estoques, ele precisa desse diesel o tempo todo, né? Mas realmente essas variações dão bastante trabalho. É a mesma coisa nós com o nosso carro, né? Você vê um preço muito alto, você abastece pouco para ver se esse preço retorna no outro dia, e é o que está acontecendo. Diariamente a gente vê variações grandes, né? Ô Cristiano, será que para algumas regiões que estão com uma janela aí meio apertada em relação ao milho safrinha, seria o sorgo uma saída boa, interessante? Aqui em Goiás o sorgo é uma cultura bem importante, né? Somos o maior produtor nacional de sorgo. Existe uma oportunidade de mercado aqui muito ligada também à produção intensiva de bovinos, né? Os confinamentos. É uma alternativa sim, já que ele traz um custo menor, o que incorre num risco bem menor, né? Seria bom o produtor começar a pensar nisso, né? Com certeza. Tá. Bom, Cristiano, eu agradeço mais uma vez a sua participação no nosso programa, foi excelente, e eu espero tê-lo aqui mais vezes nos próximos dias, ok? Eu que agradeço, é sempre muito interessante participar aqui com vocês. Obrigado. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem: a técnica e a tecnologia são importantes, mas aumentar a confiança é a questão da década. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa.